Paz, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Nilmar Costa, pastor da amada família Batista Candelária em Candeias PE. Bem-vindo a mais um episódio do E aí, pastor, o que a Bíblia diz? A pergunta de hoje, que eu acredito ser também a mesma pergunta de muitos outros cristãos nestes dias, eu recebi de um amigo cristão que me fez a seguinte indagação. Com a atual situação de corrupção, ódio, sede de tomada de poder, guerra política, a gente deve orar por misericórdia e perdão ou por juízo de Deus para os nossos governantes? Bom, então vamos lá, vamos pensar na resposta para essa pergunta. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele motiva tanto Timóteo quanto a igreja dele a orar pelos governantes a despeito de qualquer que seja o caráter deles, sejam eles de índole ilibada ou verdadeiros mentecaptos da pior estirpe. Escute o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. De fato, se a gente tomar como base o princípio de que uma boa liderança requer dois ingredientes primordiais, sabedoria e temor ao Senhor, que é o princípio da verdadeira sabedoria, diz Provérbios 9:10, embora Paulo não deixe explícito que ele quer que a gente ore pelos nossos governantes, o pressuposto é que a gente rogue que aqueles que nos governam sejam sábios e sejam também tementes a Deus. Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia de forma holística, de forma uniforme no objetivo dela, que é que os homens obedeçam a Deus e cresçam na sabedoria dele, fica fácil a gente chegar a essa conclusão. Por outro lado, perceba que Paulo fala, ou melhor, ele sublinha a grande vantagem da gente orar pelos nossos governantes. Qual é? Orar pelos nossos governantes coopera para a construção de uma vida tranquila em algum momento no futuro. Daí você pode perguntar, mas quando a gente vai desfrutar dessa tal vida tranquila? Eu não sei, não faço a menor ideia, mas o que eu sei é que em algum momento isso tem que acontecer, porque é uma promessa de Deus. Paulo lembra isso a gente em 2 Coríntios 1:20, onde ele declara, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tem todas elas em Jesus o sim e também o amém. Então, meu amigo, minha amiga, você que quer acertar na sua pauta de oração pelos seus governantes, saiba que antes de mais nada você deve investigar o que motiva você a orar por alguém, ou até mesmo o que motiva você a se abster de orar por alguém. Outro dia uma amiga minha cristã me falou assim: pastor, eu confesso que eu não sinto a mínima vontade de orar por político fulano de tal, e eu não sei se algum dia eu vou conseguir não. Se você já se pegou sentindo a mesma coisa, investigue a sua motivação urgentemente por duas razões básicas. Exatamente os políticos mais podres e corruptos são os que mais necessitam das suas orações, e foi Jesus quem disse que ele veio para os doentes, não para os que eram sãos, porque os sãos não precisam de médico. Em segundo lugar, você deve orar com a motivação que Jesus teria no seu lugar. Ele não faz acepção de pessoas. Porque se ele fizesse, ele nem oraria por você nem por mim, pois eu e você estamos longe de sermos perfeitos. Mas você quer ouvir agora uma notícia incrível, então se prepare para ouvir isso. Toda vez que você orar com a motivação que Jesus teria, você vai receber de Deus a resposta que Jesus teria. Que tal isso? Então ore pelos seus governantes, compelido pela motivação de Jesus, mesmo quando os nossos governantes não honrarem o próprio mandato. Ore e espere uma vida tranquila, ainda que a resposta demore um pouco. Não esqueça também de pedir sabedoria para você mesmo. Assim você vai descobrir como exatamente você deve orar pelos seus governantes e qual o seu papel como cristão na construção de uma sociedade melhor, além de descobrir como viver uma vida pessoal vitoriosa em Deus. E agora talvez alguém queira perguntar, mas como eu posso receber sabedoria de Deus? Tiago 1, versos 5 e 6 diz: se porém algum
de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Repare que Tiago não diz assim, se alguém necessita de sabedoria, sente-se e reflita a respeito. Ele também não diz, se alguém necessita de sabedoria, faça um curso de filosofia, nem de teologia e nem de psicologia. Não, não. A recomendação de Tiago é simples e prática. Quer luz para a mente, não vá correndo imediatamente para os livros, nem para um amigo, ou mesmo para o seu pastor, corra para Deus. Na 1 e 2 diz, o Senhor é Deus zeloso, o seu Deus tem muito zelo por você, e Ele é o maior interessado no seu bem-estar. Ele tem ciúmes do fato de você eleger outro conselheiro. Ele não consegue tolerar que você acredite ser dono do seu próprio nariz, das suas decisões. Na verdade, Ele amou você tanto que Ele não topa ficar no céu sem você. Eis um mistério. Deus imortal morreu antes que você morresse, reviveu para que você vivesse e tivesse uma vida abundante, e para que você não tenha nada entre você e Ele. Quando a gente se achega a Ele, Ele se alegra, mas quando a gente transfere nossa dependência para outra coisa, quando a gente se apoia na nossa própria sabedoria, ou na sabedoria de um amigo, ou de um parente, quando a gente confia em qualquer decisão não inspirada por Ele, não nascida da meditação na palavra dEle, da oração, Ele se entristece, e sim, Ele nos disciplina para nos atrair de volta a Ele. Quantas lágrimas seriam evitadas, quantas dores amenizadas, quantas respostas seriam enviadas se a gente simplesmente levasse tudo a Deus em oração, como diz aquele belíssimo hino. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ore, meu amigo, minha amiga, ore pelos seus governantes, ore pelas almas perdidas, ore por qualquer pessoa que precisa da sua oração, ore por você mesmo, mas ore e espere. Como disse o grande reformador Martinho Lutero, ore e deixe que Deus se preocupe. Deus te abençoe muitíssimo.